Maria Eduarda vai começar. Maria Eduarda. Hora do dia. Ah, tá. Bom dia, gente. Mais uma vez. Boa tarde, na verdade. Obrigado pelo registro. Eu me chamo Maria Eduarda, como foi apresentada aqui. Primeiro, queria começar agradecendo aos meus colegas ao todo que estão fazendo parte desse primeiro ciclo de debates, que eu fico realmente muito feliz da forma como está sendo construído, de todo mundo estar se envolvendo, de fazendo isso acontecer. Agradecer especialmente aos meus colegas de mesa que estão aqui compondo junto comigo e aqueles que ainda ficaram para assistir a nossa mesa, que estão nos oferecendo suas escutas. Eu agradeço imensamente por vocês, assim como o nosso orientador que está aqui junto com a gente, que foi um dos principais que idealizou essa mesa e formou tudo isso, que para mim vai ser uma experiência que eu vou guardar para sempre. Então, para começar, a gente separou em títulos, e o título que eu trago aqui para vocês é As Subjetividades Atravessadas por Raça e o Território diante de uma Psicologia Moldada pela Norma. Para dar início, eu queria começar com uma inquietação ou um questionamento, que é fazer com que a gente pense a partir de quem foi que decidiu o que é uma vida útil. E pensar também aqueles que não seguem esses critérios. O que acontece? Então, eu acho que seria interessante a gente começar a trazer algumas palavras-chave que estão rodeando e atravessando a nossa mesa hoje, que seria a subjetividade, a colonialidade e aquilo que a gente chama de vida não útil. E aí, para falar sobre a questão da subjetividade, eu não quero falar sobre o individualismo, mas eu quero falar sobre a construção que se dá através do que houve e o que não houve. E eu acho que diante dessa construção a gente tem diversos exemplos que são da realidade, mas um específico que eu quero trazer é a questão que vai rodear o que eu vou estar trazendo diante, que é a gente ver o cenário que a gente vivencia, que a gente tem as políticas públicas, que enquanto direito, enquanto indivíduo, mas a gente imaginar o cenário de uma criança que cresceu na periferia e ver as vozes que ela escuta. E quais seriam essas vozes que ela escuta? Ela escuta que ela é uma criança perigosa por conta da sua cor. Ela escuta a falta do seu reconhecimento. Ela não tem aquele acolhimento. Então essas vozes que ela já cresce ouvindo. E aí as vozes que ela não escuta, ou as vozes que ela não tem nem a chance de ouvir, é a falta desse acolhimento, a falta desse reconhecimento do pertencer. E falo também da questão da representatividade, que até existe essa representatividade, mas é de uma forma que faz referência ao que ela já ouve. E um exemplo básico é a gente ver nas obras cinematográficas como é a representação de uma criança periférica, que é sempre ali estar a servir ao outro, ou estar marginalizado, ou ser considerado um assaltante ou algo do tipo. E aí, quando eu falo de subjetividade, eu estou falando disso, das vozes que não são moldadas. Porque se a gente falasse, continua nessa linha de subjetividade, somos ensinados que a subjetividade é ser uma pessoa independente, que somos independentes, que somos donos das nossas próprias escolhas, ou que é só se esforçar para ter a nossa subjetividade. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando pelo fato de que a gente constrói a nossa subjetividade através das nossas experiências, dos afetos que a gente recebe, tanto recebe quanto entrega. Assim, só um segundo. E reconhecer que a nossa subjetividade se constrói através disso. E o que eu quero dizer aqui? Isso se constrói tanto historicamente quanto socialmente. E quando eu reforço isso, é pelo fato de que a gente tem que fazer um comparativo, de que a subjetividade de uma mulher negra é totalmente diferente da subjetividade de uma mulher branca. Assim como o exemplo que eu trouxe, que a subjetividade da construção de uma criança que cresceu na periferia é diferente de uma criança branca que cresceu no centro. Então é essa questão que eu quero trazer, é algo que é histórico, é algo que é pela estrutura.
E aí eu queria trazer um estudo que eu estava lendo, que achei muito interessante trazer, que eu acredito que seja muito pouco falado, que é a questão da violência obstétrica, que acontece entre mulheres negras. E aí, vendo esse estudo, eram alguns relatos de algumas mulheres que passavam por alguns atendimentos inadequados, alguns procedimentos que eram aplicados sem anestesia, que não tinham direitos a um acompanhamento. E aí eu queria colocar o peso não somente nessas violências, que de fato são violências, mas também colocar esse mesmo peso no fato de que a aplicação de um serviço mal colocado e a aplicação de um serviço que não tem embasamento científico nenhum também é considerado uma violência. Então colocar no mesmo padrão, porque isso sim, isso também é um tipo de maltrato. E aí, para trazer essa questão da violência obstétrica, eu quero trazer também, porque isso é histórico. As mulheres negras, elas são colocadas como fortes demais, são colocadas como indignas de serem cuidadas ou escutadas, que estão colocadas ali para sofrer porque elas aguentam aquela dor. Mas é uma forma que colocam como aquela força da natureza para justificar justamente essa má conduta, essa aplicação desse serviço inadequado. Tanto é que tem uma mulher que ela relatou que ela, por ser gorda e por ser negra, ela aguentaria qualquer coisa. E esse título que é dado à mulher negra ele tem um foco, e esse foco ele se dá a partir da pirâmide social no qual a gente já conhece, que é os corpos negros, que são os corpos pobres e aqueles que são tratados como descartáveis. E aí eu tenho uma autora que eu queria trazer para vocês, que é a Carla Cotillini, que ela diz que o acúmulo de violências não é um modismo acadêmico, é uma ferramenta ética de leitura do sofrimento. E com essa frase eu entendo que é uma forma de fazer com que, enquanto estudantes de psicologia, a gente entenda o compromisso real da escuta ativa, que é a gente entender que existem camadas e camadas que se interligam e que a gente tem que buscar essa análise da complexidade do sofrimento. Porque não tem como você querer falar de raça quando você não entende sobre a questão do gênero. Você não consegue falar sobre saúde mental a partir do momento que você não entende sobre o território. Assim como você não consegue falar de violência sem entender a questão de classe. Então são várias camadas que estão se interligando e precisam entender, e é essa complexidade da conversa que eu quero trazer para vocês. Então, retornando ao exemplo que eu trouxe da juventude periférica, eu falo já interligando com a psicologia, porque a psicologia ela atua no momento em que aquele jovem já está sendo violentado, naquele momento em que ele já está sendo medicalizado, no momento em que ele está, muitas vezes, também em estado prisional. E eu acredito até que esse modelo que a gente vê é onde a psicologia foi formada. Me dei mais um minutinho, rapidinho. Então, trazendo lá o que eu trouxe no início, sobre a questão de a gente ser moldado pelo que a gente ouve e o que a gente não ouve. Eu falo sobre essa questão porque o contato principal que a juventude periférica tem com as políticas públicas é através disso, é através de uma ponta de uma arma. Isso, quando a gente analisa isso, é algo extremamente violento. E existem até os próprios termos que são utilizados por policiais, que ele é um elemento suspeito de cor padrão. E isso é uma frase que já se auto-explica. Eu acredito que pode ser que alguns não sejam, diretamente, mas explica que não é a ação, é a cor da pessoa, que não é a conduta do ato, mas sim o corpo. E aí, como se trata disso, até trago os exemplos de filmes e séries das retratações que temos da juventude preta, que é adiante a imagem de um policial, que é o principal contato que eles têm com o Estado, que é através dessa abordagem. E quando a gente visualiza dessa forma, a gente percebe que é um peso irritante quando a gente vê
um jovem que está andando, caminhando sozinho, seja ele sozinho ou com os amigos, e em algum momento ele vai ser considerado um assaltante. Mas enquanto um jovem branco que está entrando dentro da favela, ele vai ter essa mesma imagem, ou ele só vai ser considerado um usuário que está ali para usar drogas? Eles não conseguem ver, a juventude periférica não vê a imagem de um policial como uma imagem protetora. Assim como é nos vendido, que essa polícia está ali para nos proteger, que está ali para nos assegurar. Mas para a juventude periférica, como é essa imagem? É vista como uma imagem ameaçadora. E a juventude periférica, ela está carregando esse estigma todos os dias. Mas aí eu pergunto a vocês, o que a psicologia tem a ver com isso? Tem tudo a ver. E a psicologia não pode continuar agindo como se isso não tivesse nada a ver com ela. E aí, trazendo agora a última palavra-chave, que seria sobre a vida não é útil, Ayrton Krenak, ele nos lembra que a gente vive em uma ilusão, que é a ilusão da humanidade universal, que é a mesma humanidade que se coloca naquele lugar de superior e que está ali sempre produzindo, mas é a mesma humanidade que separa e descarta em sub-humanidades. E por se colocarem nesse papel de superioridade, eles estão ali para querer descrever que decidem quem produz, que decidem que aqueles que estão produzindo e aqueles que estão seguindo e obedecendo as normas são pertencentes a essa humanidade universal. Mas enquanto aqueles que não fazem isso são os que são descartados. Mas aí a gente também tem que pensar se é através desses descartes que a gente pode encontrar uma possibilidade de novos modos de vida. E aí o Ayrton Krenak, ele diz que estamos viciados na modernidade, pois a modernidade que a gente aprende é aquela humanidade que a gente tem que viver produzindo. A gente tem que estar o tempo todo buscando crescer em cima de todos, que a gente tem que estar competindo com os outros. Mas a gente tem que pensar que essa mesma modernidade que nos é vendida, que precisamos estar o tempo todo produzindo, é a mesma que vende aquela imagem de liberdade, de progresso, de futuro. E quando a gente fala pensando assim, a gente percebe que parece uma correria, que a gente está sempre correndo. Mas é pelo fato de que a gente realmente está correndo, que a gente está o tempo todo buscando consumir, a gente está o tempo todo performando. Então, basicamente, o que eu quero dizer é que essa linha de raciocínio é o fato que a gente está num looping, que a gente não consegue sair dele. E é um looping, vamos dizer assim, bem desgraçado, porque a gente não consegue sair dele, a gente está preso nele. E aí, finalizando minha fala, eu só queria dizer que através do que eu trouxe aqui é tentar fazer com que a psicologia ela entenda o contexto histórico que está sendo silenciado e fazer com que a gente não inverta o papel de querer fazer com que as histórias se adaptem à psicologia, mas o contrário, a psicologia se adaptar a essas histórias e se reinventar através desses novos modos de vida. Obrigada. Maravilhosa, Maria Eduarda, muito bom, muito bom. Costura difícil também. Trazer essa discussão aliando a Ayrton Krenak. Pô. Muito bom, muito bom. Eu agora vou escutar nossa querida Camila. Vamos lá? Boa tarde, gente. Eu me chamo Camila e primeiramente eu queria agradecer, por ter a oportunidade de participar dessa mesa com pessoas incríveis e também dizer que é uma honra estar aqui nessa discussão tão importante que o professor Nilson idealizou por esse evento. Bom, eu gostaria de dizer que nós sabemos que vivemos em uma era onde recebemos informação o tempo todo, né? Cada toque no celular que nós damos, a cada ida ao trabalho, a cada rolagem do feed do Instagram e mudança de canal que fazemos. Somos manipulados a agir
e pensar em um padrão homogeneizado de viver a vida, né? E quem não se adequa a esse padrão homogêneo de se viver, ele é tratado de forma marginalizada. Então, ou seja, né, nós como sociedade, somos constituídos socioculturalmente a segregar, marginalizar e julgar outros modos de vida, outros modos de subjetividade que fogem, que se diferenciam desse padrão que nós crescemos vivendo, né? Eu gostaria de trazer o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, escrito pelo autor indígena Ailton Krenak, no qual ele aborda que o consumismo ele é um dos principais pilares da crise civilizatória que ameaça o planeta e as culturas tradicionais, estando ligado à destruição da natureza e o apagamento de formas de vida. Mas como assim o apagamento de formas de vida? Como é que o capitalismo e o consumismo ele apaga modos de vida? Antes de continuar essa linha de raciocínio de Krenak, eu queria trazer o documentário Sertão Velho Cerrado, que uma colega nossa indicou na mesa do dia anterior, né, e que eu deixo de indicação para vocês também verem no YouTube depois. Esse documentário foi feito de uma forma de denúncia contra as problemáticas que afetam o Cerrado brasileiro, e dentre essas problemáticas está a invasão dos territórios dos povos tradicionais indígenas e quilombolas. O documentário também mostra a resistência desses povos em permanecer em suas terras e perpetuar suas culturas e vivências. Bom, no decorrer desse documentário, através dos depoimentos, a gente consegue perceber que a busca incessante por lucros, impulsionada pelo consumo desenfreado, ele leva à destruição de áreas naturais em prol para dar lugar, né, a áreas de mineração, de pastagens e de extensas plantações de soja, né, por exemplo. E isso tudo, essa situação ocorre em terras que foram invadidas, né, terras tradicionais. E tudo isso em prol de uma lógica consumista. Então, quando ocorre essa invasão dessas terras, há também o epistemicídio, que nossa colega também falou na mesa anterior, né? Havendo, então, um apagamento de saberes, uma desvalorização da cultura desses povos e uma invisibilização de suas vivências e também o do silenciamento de suas vozes. Por isso, até porque, né, essas terras que foram tomadas, elas vão virar extensas plantações de soja que vão ser exportadas. O dinheiro nem fica aqui, né? Ela é exportada. E aí, para ser vendida a nós, né, consumidores. E então a lógica consumista, ela sim apaga modos de vida, e não só de forma existencial, mas também em questão da violência física também, porque tanto indígenas quanto quilombolas, eles morrem por defender as suas terras. Então isso é um assunto muito importante que a gente precisa discutir. Krenak, voltando ao discurso de Krenak, né, ele fala que essa lógica consumista, ela enxerga a terra como um recurso a ser explorado, enquanto os povos originários, eles veem a terra como uma parte de si, um ser vivo. No livro, né, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, temos como exemplo o Rio Doce, que foi reduzido a um depósito de materiais tóxicos após o rompimento da barragem de Mariana, né, que era usada como uma contenção dos resíduos de mineração. E Krenak fala que esse crime, né, ele afetou e ainda afeta os povos que viviam nas margens daquele rio. Os Krenak, inclusive a comunidade original dele. E ele fala que ver esse desastre acontecendo trouxe a sensação de órfãos, porque aquela comunidade viu esse rio como um avô, uma parte da família que supriu e que acompanhou toda uma geração de história deles. Eu queria dizer também que Krenak, ele discorre, abre aspas, se existe uma ânsia por
consumir a natureza, existe também uma ânsia por consumir subjetividade, as nossas subjetividades. Fecha aspas. Ou seja, essa busca infinita por mercadorias, ela não só esgota a terra, como também consome subjetividades, padronizando pensamentos e apagando formas de existência de suas narrativas, que inclusive o que acontece com os povos originários no Cerrado brasileiro, como eu falei anteriormente. Bom, Krenak também fala que essa humanidade, intitulada superior, ela trata os povos originários como uma sub-humanidade, né? Um povo que é atrasado e que fica agarrado à terra. A terra que é vista como um recurso que deve ser explorado, não um lugar para você viver e perpetuar sua subjetividade. Então, através desse exemplo, né, a gente percebe que quem não se adequa a esse modo de vida, quem foge, quem é um ponto fora dessa curva, ela é sim marginalizada e violentada. Eu também tinha uma outra coisa para falar, né, quando eu estava preparando a minha fala, só que enquanto eu estava repassando sobre os modos de vida ontem à noite, eu lembrei de uma conversa que eu tive com uma conhecida, no qual ela me disse que morava em um quilombo aqui de Lauro de Freitas e que nesse quilombo estava sendo construído condomínios, né, moradia. E aí, por pura curiosidade, eu fui pesquisar para entender, porque eu não tinha conhecimento dessa realidade. E aí eu cheguei em uma matéria, né, da Marco Zero, que é uma organização da sociedade sem fins lucrativos, e essa matéria ela foi escrita por Júlia Moa em 2024. Inclusive, vai fazer um ano amanhã que essa publicação foi feita. Bom, o título dessa matéria foi Quilombo Quingoma na mira da especulação imobiliária. Bom, o Quilombo Quingoma, ele é um dos mais antigos do Brasil, e ele tem sofrido diversas injustiças, e dentre elas a invasão de seus territórios. E que, inclusive, o seu processo de regularização fundiária, ela foi paralisada em 2015 no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, né, que é a INCA. E a falta dessa regularização e titulação do território, ela abriu margens para que tanto empresas quanto o próprio poder público ele pudesse investir e construir nessas terras ancestrais. Como um exemplo, também temos a Via Metropolitana, que foi inaugurada em 2018 e que corta esse território ancestral. E também tem o empreendimento Joanes Park, que é administrado, né, pela Maca Empreendimentos Imobiliários, que é uma construção de um bairro planejado, né, e é vendido como sustentável. Então você está matando uma terra, você está desmatando uma terra para depois construir casas e botar árvore para dizer que é sustentável, né? Enfim, diante dessas problemáticas, esse quilombo, ele tem resistido e lutado por seus direitos, mas como resistência e luta, ela incomoda aqueles que têm interesse em terras, eles têm sofrido ameaças de morte e ainda continuam sofrendo. Tanto seus líderes quanto seus membros. E acerca dessa situação, Rejane Rodrigues, que é uma das lideranças no Quilombo Quingoma, ela, até o momento da matéria, né, quando foi lançado, ela vivia reclusa sob medida protetiva em decorrência dessas ameaças de morte. E ela teve uma fala que eu achei muito importante, que inclusive me motivou a trazer essa realidade aqui. Só um minutinho. Ela fala o seguinte: com o movimento de retomada de identidade e reivindicação das nossas terras ancestrais, chamamos a atenção do Estado e da Prefeitura, e essa visibilidade teve um lado negativo. Eles não enxergaram unicamente as pessoas, e sim a oportunidade de fazer negócios e perpetuar o genocídio da comunidade. O Quingoma é a nossa casa, que nos alimenta, guarda e traz calmaria. Fazemos de tudo para protegê-lo e somos nós, mulheres, que estamos à frente dessa luta pelos direitos dos quilombolas na Bahia. O capitalismo nos ataca com uma proposta de progresso, e ser quilombola é acolher e partilhar. Essa é uma das nossas principais características como coletivo. Então, essa realidade que eu não estava ciente, inclusive eu acredito que algumas pessoas aqui também não, né?
E apesar de ser um lugar tão pertinho daqui, eu nem sabia que estava acontecendo isso. E isso mostra como esses povos têm suas vozes silenciadas, porque a gente não vê isso na televisão, a gente não vê pessoas se revoltando, ou pelo menos a classe elitizada eu nunca vi falar sobre isso, nunca vi reportagem falando sobre isso também. Então eu acho que a gente precisa trazer sim um lugar de fala para esses povos. E quando a gente critica o capitalismo, não é em oposição a outro sistema como o comunismo, não. A gente está sobre um sistema que adoece. E a partir disso acontece porque tem algo errado. E a gente precisa questionar para poder existir algum tipo de melhora. A gente precisa conscientizar e dar vozes àqueles que são afetados por esse sistema que apaga subjetividades, apaga modos de vida e causa sofrimento, tanto físico quanto psíquico, a esses povos. Eu, como futura psicóloga, né, eu espero, como vejo que a psicologia ainda tem muito a melhorar, como o professor Nilson falou, e eu acredito que o trabalho que a gente está fazendo aqui está sendo muito enriquecedor, tanto para quem é estudante de psicologia e que está nos assistindo, tanto para aqueles que não tinham conhecimento sobre essas vozes e agora eles estão tendo. E a gente precisa fazer alguma coisa, porque isso é urgente. Eu queria trazer aqui para finalizar, né, um trecho do poema de Carlos Drummond de Andrade, intitulado O Homem, as Viagens. Restam outros sistemas fora do solar a colonizar. Ao acabarem todos, só resta o homem. Estará equipado a dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo, pôr o pé no chão do seu coração, experimentar, colonizar, civilizar, humanizar, o homem descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene, insuspeitada alegria de conviver. Obrigada. Obrigado, Camila, obrigado. Gessé, tá contigo. Vamos lá? O que você manda? Boa tarde. Boa tarde, caros alunos aqui presentes, familiares e também os que estão nos acompanhando nas mídias sociais. Antes de eu iniciar de fato a minha apresentação, eu não poderia não verbalizar o sentimento de gratificação que eu estou sentindo aqui agora por ter me atribuído a função de estar aqui lecionando esse conhecimento e aprendizado com pessoas maravilhosas que contribuíram de forma belíssima, que conhecimentos que tendem a passar das barreiras acadêmicas, que tendem a gerar essa aprimoração emocional enquanto indivíduos e seres humanos. A minha temática é impacto do colonialismo na compreensão da realidade e o papel da psicologia na desertificação dos modos sociais. É uma temática bastante extensa, principalmente no quesito de nos despir de uma certa forma a compreender essa modulação social que nós somos inseridos desde que nos entendemos como seres humanos. E eu já começo fazendo um questionamento assim para nós mesmos. Será que quando exercemos esse conjunto de ações e pensamentos no nosso cotidiano, eles têm como respaldo unicamente as nossas vontades ou desejos? Ou será que na realidade esse conjunto de ações e pensamentos, eles têm uma forte carga sócio-histórica de um movimento que ainda está presente, enraizado na sociedade? Quando falamos de existência, estamos falando também desse conjunto de modulações sociais. E um desses mecanismos que é muito utilizado é a questão do colonialismo, que diferentemente dessa concepção que muitos já têm pré-formada, acredito eu, o colonialismo ele não se limita apenas a um sistema de exploração de riquezas ou de controle de domínio político, mas sim estamos falando acerca de um conceito de dominação e docilização de mentes, que infelizmente nos condicionou a enxergar o mundo através de uma ótica eurocêntrica e hegemônica.
com um conjunto de valores aprendizados pautados em grupos que estão ocupando lugares de poder na sociedade. Grupos esses que fazem nos desvincular, desvalorizar e apagar outras formas originárias de vida. E no meio disso tudo, tende a surgir um questionamento. Como é que nós podemos nos sequer chamar de humanidade quando infelizmente estamos presos a esse conjunto de modulação social que manipula até mesmo as nossas formas de pensar dentro dessa cosmovisão? Eu trago uma frase de Edu Krenak, o nosso excelentíssimo Edu Krenak, que ele fala o seguinte: nos tornamos pobres de mundo quando aceitamos que só existe um mundo possível. Mas o que seria de fato esse único mundo? Esse único mundo, ele é construído a partir de hierarquias, de estruturas sociais que promovem desigualdade e falta de humanidade. E aí também surgiu outro questionamento. Como é que a nossa área de atuação, que é a psicologia, ela tende a nos gerar a ter um pouco mais de empatia? A psicologia é uma área de conhecimento que originalmente deveria se promover a criar formas de intervenção, a compreensão de outras formas de vida fora do padrão hegemônico eurocêntrico. Mas temos que recordar que, infelizmente, a psicologia ela foi usada durante séculos como um mecanismo moldado por pensamentos coloniais e eurocêntricos, ajudando a reforçar que só existe uma única forma de visão nesse mundo, que é pautada no sujeito normal, por assim dizer. Aquele que é individualista, distante do coletivo e racional. Mas é claro que no final nem tudo se fala sobre o fim do mundo. Quando falamos de fim do mundo, temos muito essa ideia, essa imagem materializada de um cenário catastrófico, sem qualquer possibilidade de diferenciação do modelo já previamente instalado. E a grande verdade é de que nem tudo é assim está apagado. Ainda assim, existe esperança e nós podemos fornecer essa esperança. Para começarmos, poderíamos criar justamente intervenções à valorização e compreensão de outros modos de existência. E eu trago também aqui uma pensadora que ela é canadense chamada Leanne Beta Somozaki Simpson, onde ela fala o seguinte: nós não precisamos da validação das estruturas coloniais para saber que nossas histórias são verdadeiras. A Leanne ela é uma pesquisadora canadense e também historiadora, e parte dos seus trabalhos ela fala justamente sobre essa importância de nós nos desvincularmos dos moldes eurocêntricos e começarmos a valorizar mais esse conjunto de línguas, espiritualidades e de coexistência por si só. Isso mostra como é importante nos libertarmos das ideias coloniais, valorizando nossos saberes, línguas e formas de viver. E um ponto que, particular meu, é de entender que nós não somos iguais. Somos seres subjetivos, com contextos sociais diferentes, e muitas das vezes esses contextos tendem a modificar a nossa compreensão de realidade. Mas justamente são as diferenças que nos possibilitam a enxergar outros modos de viver fora do que estamos acostumados. E a psicologia também ajuda muito nesse processo, no quesito de ajudar a trabalhar a curar as feridas causadas pelo colonialismo, como a perda de território, cultura e identidade. Isso inclui a gente através da recuperação de línguas, ancestralidade e tradições. Aqui no Brasil, psicólogas como Juliana Batista Pancararu e Luana Tucano estão se ocupando a fazer esse trabalho dessa reestruturação cultural, integrando os saberes de seus povos aos seus atributos psicológicos e fortalecendo essa autonomia cultural. E para finalizar a minha participação aqui nessa mesa, eu faço questão de trazer uma frase que nos já foi orientada por um pensador bastante importante nesse quesito de colonialidade e desconstrução desse modelo, mas que também nos foi ensinada por um grande pensador que está contribuindo com o nosso aprimoramento acadêmico e pessoal, que ele fala o seguinte: o futuro é indígena, o futuro é quilombola pintado de genipapo e urucum. Obrigado. Quais foram as psicólogas aqui que você falou? E Gessé. Muito obrigado, Gessé, muito obrigado. Quem será que eu escuto agora?
tô aqui o tempo inteiro pensando quem é que vai concluir essa mesa. Letícia, você acha que você concluiu ela? Vamos abrir uma votação. Leti, vamos escutar você. Arrasou! Bom dia, gente. Não estou muito acostumada com esse negócio de microfone, mas vamos lá. Falar com a câmera diferente de falar na frente de um monte de gente. Então, a gente trouxe uma mesa, né, que fala muito sobre a criação de novos modos de vida, mas eu acho que para a gente entender a criação de novos modos de vida, a gente precisa entender como esses modos de vida foram limitados, né? E assim, eu recentemente descobri uma teoria que explodiu a minha mente e eu acho que não poderia faltar nessa mesa, porque é um tema que precisa ser debatido e que todo mundo deveria ter conhecimento, que é a teoria dos berços civilizatórios. Alguns de vocês já ouviram falar dessa teoria? Pois é, gente. Essa é uma das teorias que estão dentro de uma gama de informações que nos foram anuladas na escola. E a gente aprendeu várias coisas que a gente não ia precisar para nada na rotina, como raiz quadrada, que eu tenho certeza que quase ninguém utiliza no dia a dia. Mas a gente não aprendeu coisas que são básicas para a nossa vivência no mundo. E essa teoria é uma dessas informações. A gente tem dentro da antropologia um intelectual chamado, de forma bem abrasileirada, Sheikh Anta Diop, que ele trouxe essa teoria dos berços civilizatórios, propondo uma nova interpretação cultural e climática sobre a origem das civilizações. Ele afirmava que a colonização, que as civilizações se iniciaram a partir de dois berços, o berço meridional e o berço setentrional. Esse berço meridional, também chamado popularmente de berço africano, ele acontecia ali pela África, mais especificamente no Vale do Nilo, e com várias raízes também na África subsaariana. E esse berço, ele tem uma ideologia que é muito parecida com o que a gente vê hoje nas comunidades quilombolas indígenas. Esse berço, ele se colocou como um ambiente familiar, e a gente vai entender um pouquinho mais disso, que era o seguinte: os locais onde esse berço predomina eram quentes e ensolarados, então era um ambiente que possibilitava o desenvolvimento de frutos na natureza, né? Era abundante. Então isso permitia que as pessoas que viviam ali tivessem uma relação harmoniosa com a natureza e, consequentemente, com as próprias pessoas, né? Porque a partir do momento que você tem uma certa abundância, uma relação harmoniosa com a natureza, que você sabe que você pode fornecer para a natureza e que ela vai te dar de volta, você acaba tendo uma relação harmoniosa também com as pessoas que estão ali com você. E o que me chama mais atenção nessa teoria, né, nessa parte do berço africano, é que, ao contrário do que a gente pensa hoje, né, que tinha aquela coisa de o homem ser a pessoa forte da família, representar a família, nesse berço a gente tem uma estrutura matrimonial, perdão, gente, uma estrutura maternal, né, a gente tem hoje matriarcal, isso, obrigada, professor, uma estrutura matriarcal. Então, assim, essas pessoas, elas enxergavam a mulher não como alguém que pudesse não só mandar, sabe, como a gente tem na estrutura patriarcal, mas como alguém que você pode contar. E isso é muito legal porque eles viam a mulher como uma representação assim da natureza, já que a mulher ela tem o poder de gerar vida e a natureza também. Essa coisa da terra fecundada que era muito ligada à mulher, além da oralidade, né, que era a forma com que eles transmitiam os saberes. E por conta desse contexto, de todo esse contexto, as vertentes religiosas eram mais puxadas para pluralismo, né? O que a gente tem hoje como politeísmo.
E já entrando agora no berço setentrional, que é o berço também chamado de berço europeu, ele estava ali localizado na Europa, mas também na Ásia Central. Ele tem uma visão completamente diferente, completamente contrária. E Sheikh Anta Diop, ele falava que esse berço, ele acontecia em locais frios e secos. Então ali existia um contexto de escassez. As pessoas, elas entravam muito em conflito por conta disso, por conta da escassez. Então chegou num ponto que as pessoas começaram a se assemelhar aos animais. E entrou nesse contexto do homem ser muito forte e deter o poder, porque por conta da força física, quando eles entravam em combate, eram as pessoas mais fortes que prevaleciam, né? Que acabavam, as outras acabavam perecendo, as pessoas fisicamente mais fracas. E isso é uma coisa que me choca muito, porque é o que a gente tem hoje, né? Infelizmente, a gente consegue perceber que o berço europeu, ele tomou conta, porque ele entrou naquela coisa de tomar antes de que você seja tomado, sabe? De exploração, um contexto que enxerga a natureza não como algo que faz parte de você, mas como algo que você precisa explorar, extrair e criar algo melhor, né? Melhor. E assim, eu paro muito para pensar hoje com relação a isso, porque a gente fala muito sobre avanço, sobre produtividade, mas quando a gente para falar em avanço, por que a gente acha que tudo que a gente tem é avanço? Por que a gente acha que a gente é evoluído? Porque a gente tem celular, porque a gente tem internet, rede social. Mas quando isso não existia? Todo mundo vivia, de alguma forma, mas vivia. Então, assim, o que eu percebo é que esse berço europeu, ele acabou tomando conta justamente por esse contexto de exploração, né, de colocar as outras pessoas como submissas. E a gente acabou criando necessidades, né, porque infelizmente hoje todo mundo contribui para essa criação, nessa sociedade. E eu sinto que a gente criou necessidades para criar materiais e gerar toda uma rede ali de coisas que a gente não precisa e que a gente aprendeu a precisar. Então, por exemplo, geladeira. Gente, hoje ninguém vive sem geladeira. Vocês conseguem se imaginar sem geladeira? Pois é, mas quando a geladeira não existia, a culinária era de outra forma. As coisas, elas eram preservadas de outra forma. Os alimentos, eles eram outros. Eram alimentos que não precisavam, como a gente precisa hoje, né, num lugar quente, preservar numa geladeira. Então, foram necessidades que foram criadas ao longo do tempo, que hoje, por estar já inseridas na nossa rotina, a gente acaba se vendo necessitados daquilo ali mesmo, sabe? A gente, eu acredito aqui que 90%, se não 100%, não consiga mais se imaginar hoje sem celular. E assim, hoje a gente consegue ver, né, os benefícios que essa ampliação do conhecimento trouxe, mas uma coisa que eu percebo também é que esse conhecimento, ele foi muito codificado. Então, hoje a gente precisa aprender, mas tem coisas que a gente precisa aprender que a gente não entende o porquê. A gente vai para a escola e aprende coisas que a gente nem vai usar no nosso dia a dia e coisas que a gente precisa para se relacionar com as pessoas, para viver no mundo, não são ensinadas, sabe? A gente tem que ir atrás. Então, essa teoria mesmo que eu trouxe, ninguém aqui tinha ouvido falar, ninguém aqui já tinha escutado na escola e muito menos depois, né? Porque a gente vai entrando em contextos como Rafaela falou aqui, que a gente está numa faculdade particular. Então, a partir do momento que a gente entra num ambiente onde as outras pessoas também não têm esse conhecimento, muito dificilmente têm esse conhecimento, a gente acaba só fazendo mais do mesmo e dificilmente compartilhando coisas diferentes, né? Então, eu acho que a presença do professor aqui também veio para isso, para trazer novos conhecimentos para a gente, fazer a gente compartilhar. Então, eu achei legal trazer essa teoria para cá e poder contribuir com vocês dessa forma. Eu espero que minha fala tenha contribuído aí para vocês um pouquinho do que o professor contribuiu com a gente nesse período todo do semestre. E é isso. Obrigado, nossa professora Letícia. Vamos agora escutar nossas considerações. Vem para cá, por favor. Você é assim. Doutora Eduarda, é contigo.
Boa tarde a todos. Me chamo Eduarda, faço parte da turma do quinto semestre. Quero inicialmente agradecer ao professor Nisso por essa oportunidade. Como foi dito aqui, ele é o motivo da nossa crise existencial. Foi o único professor que me estimulou muito a ler artigos, a ler livros, a buscar e além, né, do que hoje nós chamamos de apenas natureza. E eu serei bem sucinta, porque os meus colegas foram bem profundos em suas falas, mas na escola, inclusive, Bela foi bem enfática, né, em falar esse contexto de escola na terça-feira, e eu achei bem interessante, porque a gente cresce ouvindo uma história romantizada, né, de quando os europeus chegaram aqui, com simplesmente uma missão civilizatória, sugerindo que os europeus tinham que civilizar um povo selvagem. E a escola, ela como uma instituição, ela foi um dos principais instrumentos de disseminação dessa narrativa eurocêntrica, né? Que só agora, recentemente, que a gente veio ampliar o nosso olhar, nossa crítica sobre essa história. E essa confusão, ela não é inocente. Ela revela o que hoje nós chamamos de colonialidade do saber, que é o que eu irei aprofundar um pouquinho na minha fala. E a colonialidade do saber é o apagamento da história e da identidade dos povos originários para justificar simplesmente um domínio territorial do europeu. E eles não chegaram aqui por acaso. Eles chegaram com um projeto de dominação, de civilizar e dominar, com a sua lógica, com a sua noção, né, de ser humano. E assim começou o que hoje a gente chama de colonialidade do poder, do saber e do ser. A colonialidade do saber, ela nos revela que há um legado epistemológico eurocêntrico que nos impede de compreender o mundo a partir do próprio mundo em que a gente vive. Não se trata apenas de uma dominação territorial ou econômica, mas se trata de uma imposição de um único saber válido, que é o saber ocidental. Como disse um certo autor, o fato de os gregos eles terem inventado o pensamento filosófico não quer dizer que ele inventou o pensamento, porque pensar não é monopólio só de um povo, de uma época ou de uma civilização. O pensamento ele floresce onde há vida, onde há cultura, né, onde há ancestralidade. Cada povo desenvolveu formas próprias de interpretar o mundo através das suas cosmologias, das suas espiritualidades, dos seus saberes, que foram sistematicamente desqualificados pelo projeto colonial. E uma das expressões mais perversas da colonialidade ocorre justamente na produção de conhecimento, porque a lógica colonial, ela busca se impor como um saber único, desqualificando tudo aquilo que não cabe nos moldes da razão humana, da razão moderna. Como destaca um certo autor, o problema não está na ciência, mas na crença de que a ciência ela é a única forma legítima de conhecimento. E essa crença ela sustenta o racismo epistêmico, que transforma os saberes africanos indígenas em simplesmente em folclore ou superstição ou atrasos. Então, a colonialidade do saber, portanto, ela não é um erro passado. Ela é uma estrutura viva que atua nas universidades, que atua nos currículos escolares, na psicologia e nos livros de história. Como disse Sueli Carneiro, e essa é uma frase que eu acredito muito, é necessário reconstruir o mundo a partir dos olhos dos oprimidos. E se o saber ele foi colonizado, o ser também foi. Porque a colonialidade do ser refere-se à negação da humanidade plena dos povos colonizados. Ou seja, o indígena ou negro, ele só era considerado gente se ele se aproximasse do modelo europeu de fala, de corpo, de comportamento. E o mundo ele foi organizado a partir dessa hierarquia racial. Europeus no topo, indígenas e africanos e negros como inferiores. E isso se estende até hoje, como nós vemos. Então, a colonialidade do poder, ela mantém o privilégio branco eurocêntrico como uma norma de civilização. E eu tomaria a liberdade para dizer que hoje a gente vive em um tipo de colonização que não está apenas no domínio de território, mas ela afeta sobre os corpos, sobre as mentes e os desejos. Estou falando da cultura digital, né?
discursos como um sucesso imediato, uma visibilidade a qualquer custo, né, são apresentados como o quê? Como modelos desejáveis de vida. E isso não é aleatório também. Trata-se de uma nova captura de desejo, onde o sujeito ele é levado a desejar aquilo que o sistema quer que ele deseje, né? Então, acabou a CPI, site com 70% de desconto, bora lucrar, bora faturar, porque a colonialidade ela apenas não está atuando no território, mas há formas de pensar da sociedade que privilegia a lógica capitalista. Não tem como a gente falar de colonialidade e não falar da lógica capitalista. Então, o ser humano ele é reduzido a consumidor e produtor, como a Ailton Krenak fala, né? Tudo vira mercadoria, inclusive a própria vida. Então, diante de todas as mesas, eu acredito, para finalizar a minha parte, por uma psicologia que ela venha reconhecer os saberes de Davi Copenau, de Nego Bispo, de Ailton Krenak, porque a gente precisa descolonizar a história, pois a gente não foi descoberto, nós fomos invadidos. Precisamos também descolonizar o saber, incluindo as vozes silenciadas, valorizando as oralidades, os saberes. E precisamos descolonizar o ser, reconstruir subjetividades, não a partir de uma dor, de uma culpa, mas a partir de uma potência, de uma resistência. Precisamos descolonizar também a psicologia, tornando ela como um instrumento de cuidado e resistência para corpos e mentes racializadas. E assim eu agradeço. Eu derramei 1000 lágrimas de orgulho aqui. Eliana falou comigo esses dias, obrigado por não escutar os nossos nãos, né? Não vou, vai. Ah, que eu não vou, que eu moro em Baçaí, o problema é seu, né? Que mesa linda, parabéns, gente, parabéns, que bom ver vocês aqui, que bom ver vocês construindo, a partir de revoluções moleculares, um mundo decolonial. Que bom ver tantos contracolonizadores aqui, como diz Nego Bispo, não só decoloniais, mas contracoloniais. Obrigado mesa, obrigado pela sensibilidade, por apostarem também nessa formação, como eu tenho apostado, formar psicólogos, psicólogas, e o processo de educação, ser professor, não é transferência de informação. E eu faço isso encarnado nessa epistemologia que vai pensar outros modos de saber, de viver e de se relacionar. Então, acho que vocês se relacionaram comigo da maneira como eu tentei me relacionar com vocês. Não é a partir do pensamento. Não é eu penso, logo existo. É eu sinto. Eu sinto. Obrigado por compartilharem comigo esse sentir, essas sensações, essas intuições aqui. Obrigado de verdade. E aqui eu tenho pessoas, eu falo a partir de um lugar de psi junguiano, né, que vai pensar as funções psíquicas. Eu tenho aqui pensamento, sentimento, sensação e intuição nessa mesa. São 4 funções psíquicas que precisamos viver através delas e não só através do pensamento. O pensamento é importante, mas não só através dele, né? E aqui temos nossa professora, nossa querida Letícia. Aqui temos uma mesa de doutoras, viu, gente? Doutoras. E Gessé se sinta incluído no doutoras. Vocês serão doutoras. De verdade, eu tenho certeza disso. Tenho certeza, como o oxigênio que eu respiro, vocês serão doutoras. E temos aqui nossa professora, tão admirada, você é tão admirada pela sua turma. As pessoas falam assim, não, Letícia não. Letícia
Todo mundo fala de você, Leti. Todo mundo reconhece a sua intelectualidade, a sua bravura e braveza também, mas também a sua sensibilidade, a nossa enciclopédia humana. Como pode uma pessoa que tem como função superior pensamento ter uma sensibilidade tão forte também? Toda vez que você conversa comigo é de um lugar muito sensível da intelectualidade, nunca desse lugar do saber colonial que aprisiona. Pelo contrário, é sempre de um lugar extremamente sensível, conectado com a alma, que busca liberdade, que busca a partir da generosidade, da partilha e do acolhimento, viver com todo mundo. E na psicologia você será isso, já está sendo. Para mim é uma gratidão imensa ter você na turma, ter você como minha colega de profissão. Eu quero também ter aulas com você, aulas e aulas. Muito obrigado por essa partilha, por estar presente também, por se envolver e se dedicar nessa maluquice aqui que a gente pensou junto. Muito obrigado, Leti. Muito obrigado. Temos aqui uma função sensação, gente. Aqui é a função de quem experimenta o mundo através do corpo, não através da cabeça. Gessé sempre traz para mim os questionamentos mais disruptivos na sala. A sala está discutindo uma coisa, Gessé vem e ele me pergunta uma coisa que eu falo assim: de onde Gessé tirou isso? Ele me pergunta uma coisa completamente diferente, no sentido de me provocar a uma coisa que nem eu pensei. E ele sempre me pergunta e me provoca com alguma coisa. Ele sempre me traz uma fala que é para além do que eu consegui pensar. Você é incrível, Gessé. Sua fala foi incrível. Você é esse corpo que resiste, que é contracolonial pela sua própria existência. Eu sou muito, muito grato por ter você na turma. Obrigado por confiar em mim. Obrigado por partilhar comigo seu saber, por compartilhar comigo o seu sentir, por compartilhar comigo a sua sensibilidade, a sua sensação. A psicologia precisa de você. Você será esse psicólogo, já está sendo esse psicólogo que rompe com tudo isso que está ali. Muito obrigado, confie em você. Parabéns, muito obrigado, Gessé. É verdade. Maria Eduarda. Gente, Maria Eduarda me perguntou um dia: professor, você tem os seus preferidos, né? Obrigado por me provocar, obrigado. Posso ter escorregado muitas vezes na sala. Não tenho. Se tivesse, você estaria entre as preferidas. Pela sua genialidade, pela sua sensibilidade. Temos aqui uma função sentimento. Essa pergunta é a pergunta de quem interpreta o mundo através do coração. Ela estava dizendo assim, ó: professor, me olhe também, me veja, me escute. E você traz uma fala costurada com sua vida, o quanto o racismo apaga pessoas brilhantes. Você é um absurdo de uma pessoa brilhante. E você sabe disso. Você sabe, você reivindica isso e reivindicou comigo. Você falou: me enxergue, eu não sinto o seu olhar para mim. E isso é uma denúncia de que você não sente o mundo te olhar, enquanto você sabe a sua potência, você sabe o quanto você criva e o quanto você ilumina. Eu sou grato demais pela luz que você traz para a turma. Você fica ali e vem e me provoca também, está sempre nesse movimento com a turma, fica com um grupo, fica com outro, mas está sempre trazendo esse movimento. Essa é a sua potência. É você interpretar o mundo a partir desse coração que é tão lindo, que é tão generoso, que é tão sensível. E isso aparece no seu olhar. Você olha assim, o seu olhar é assim, o seu sorriso traz uma sensibilidade incrível. E na psicologia você tem trazido isso de uma maneira sensível, e eu só tenho a te agradecer pela partilha, por estar aqui. Muito obrigado, Maria.
senhorita Eduarda também fica ali tentando se esconder às vezes, com uma fala tão potente dessa. As suas amigas ali que estão do seu lado o tempo inteiro reconhecem a sua potência. Você tenta fugir dela, pare urgentemente, porque o mundo precisa de você. O mundo precisa urgentemente te escutar cada vez mais. Temos aqui uma função intuição. Você é extremamente intuitiva. Deixe isso aparecer na sua prática, na sua vida. Você não é pensamento, não é sentimento, não é sensação. Isso compõe você, mas você é extremamente intuitiva. Você consegue ler o mundo através de outra linguagem. Você sabe quando falar, quando não falar, quando sair, quando chegar. Eu admiro demais a maneira como você vai enxergando as coisas na sala. E eu te vejo na sala sempre. Eu te vejo. Você pode tentar se esconder o quanto for, mas você é uma luz imensa. Você é um farol. Pessoas intuitivas são sempre farol. Para quem pensa na vida, para quem sente a vida, para quem vai a partir do sentimento, da sensação. A intuição, ela vai além. A intuição, ela decodifica o mundo de uma maneira que, como ele ainda não existe, não vai pelo que sente, não vai pelo que pensa, mas vai pelo que ainda não existe e pode se tornar a existir. Você tem a potência de trazer existência para o que ainda não existe. Então, essa é a sua potência, faça isso aparecer cada vez mais. Muito obrigado por partilhar. Camila, falei para Carol e digo para você, eu me sinto muito conectado a você, muito de verdade. Naquele dia que você saiu da sala correndo, eu me desmoronei, sabe? Foi difícil estar com você ali naquele dia. Foi difícil olhar para a sua dor, para aquele sofrimento, para aquela angústia. E todo mundo sabe a potência que você é. Todo mundo sabe e você também sabe. E é difícil para você olhar para tanta potência, tanta inteligência e sofrer com tanta ansiedade. Como é que eu boto isso para fora se eu me tremo todo aqui no meio dessa multidão? A multidão é pouco para você. Pouquíssimo. Você é uma pessoa marcada, muito marcada pelo racismo. E que isso não te parou e não vai te parar. Pelo contrário, você fez disso um caminho de potência para você. Você tem criado novos mundos a partir desse lugar de dor. E isso, o que eu falei também para a Grazi, isso é dificílimo de fazer. Através da dor, você criar caminhos inéditos de existir. Você é nosso HD. Essa pessoa, gente, ela olha para o papel, não é para ler não. É só um mero tique dela, que ela olha para o papel assim, mas ela não lê. Você tem uma memória que a gente chama de memória fotográfica, né? Ela enxerga tudo aqui, ó. Ela está aqui falando, ela nem vê vocês, ela está enxergando tudo que ela já viu no computador, no livro, não sei o quê. Você é um intelectual incrível, você tem um mundo para conquistar. Eu vou ver você como doutora, eu vou ver você como professora, e eu venho também receber aulas e aulas suas. A sua ansiedade, ela é curada aqui, mostrando a sua potência. Não é com técnicas meramente feitas para diminuir crise de ansiedade. Sua ansiedade está aqui nessa experiência. Você, como mulher negra, potente, forte, mostrando para si mesma e para o mundo que você pode. Muito obrigado por partilhar. Muito obrigado por tudo. Obrigado, gente. Obrigado. Difícil. Chegamos ao fim desse evento louco, caótico. Obrigado por apostarem nisso. Isso transformou a vocês e a mim também. Eu estou extremamente feliz. Eu vou chegar em casa para eu chorar livremente. E eu vou chorar. Essa madrugada eu vou passar a madrugada inteira chorando. Eu vou chegar amanhã na aula de cara inchada. Porque eu vou lembrar de cada um de vocês e vou chorar demais, de verdade. Tenho chorado muito todos esses dias. Mais uma vez eu digo, isso aqui é de vocês. Levem esse movimento para frente. Tragam outros temas. Tragam temas que
questões raciais, sexualidade, corpo-normatividade, mesas distintas de temas distintos. Isso está para vocês fazerem para sempre agora, aqui na faculdade e para onde vocês forem. Leve esses modos de vida que vai romper com essa porcaria que a gente está vivendo. Vamos fazendo essas revoluções. Vocês, eu, cada um no seu canto. Eu vou fazer no meu canto lá, onde quer que eu esteja. Vou seguir fazendo o que eu preciso fazer na vida e que vocês também façam. Vocês estão aqui muito mais do que aprendendo conteúdo, é reconhecendo a missão de vocês aqui na Terra. E que a psicologia seja para vocês apenas uma ferramenta, um lugar por onde é o canal de vocês fazerem o que precisa ser feito e de se conectarem com o que de fato vocês são. Eu vou usar um versículo bíblico em Lucas 8, diz que não se pode pegar uma lamparina e colocar debaixo da cama. Vocês são luzes para esse mundo. Vamos colocar vocês lá em cima para iluminar tudo, por favor. Então vocês são essas lamparinas acesas que vão sair por aí agora iluminando tudo. Aleluia! Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado. Meu cara de choro. Gente, não saiam agora não, fiquem aí, é rapidinho, viu? Ou não. Boa tarde, primeiramente, a todos e a todas que estão aqui presencialmente e que estão nos assistindo pelas redes sociais. Eu me chamo Bianca e hoje eu tenho a alegria de encerrar esse evento compartilhando um texto que eu escrevi com muito carinho, contando como foi a experiência na construção do nosso mini documentário e nesse evento incrível. O documentário foi exibido ontem, mas eu não tive a chance de falar naquele momento por falta de tempo, então agradeço por esse espaço agora. Eu sei que nem todos conseguiram assistir, mas fiquem tranquilos. Em breve ele será disponibilizado no YouTube para que todos possam assistir, refletir e continuar essa conversa com a gente. Mesmo com um dia de atraso, o que compartilho aqui segue carregado de sentido e emoção. Foi desafiador, sim. Enfrentamos obstáculos, ouvimos muitos nãos e sabíamos desde o início que não seria fácil. Houve momentos de dúvida, de desânimo, de exaustão, mas seguimos. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance e até além,
como a gente costuma dizer, fizemos o possível e o impossível, porque acreditávamos de verdade nesse projeto. E o mais impressionante é que em apenas 10 dias, literalmente, conseguimos produzir algo com tanto significado. Um documentário que carrega muito da nossa entrega, do nosso cuidado e do nosso compromisso com a escuta e com a verdade. Essa vivência me transformou. Eu cresci com tudo isso. Passei a enxergar a sociedade com outros olhos, mais atentos, mais críticos. Aprendi a escutar de verdade, a perceber o que tantas vezes passa despercebido. E esse é um aprendizado que eu quero levar para a vida toda. Eu percebi também que, por muito tempo, eu estive numa bolha. Não por escolha, mas porque ninguém ainda tinha despertado esse olhar em mim. Sempre soube que esses temas eram importantes, mas foi agora, nesse processo, que algo dentro de mim realmente despertou. Um olhar mais consciente, mais sensível, mais humano. E isso me tocou profundamente. E nada disso teria sido possível sem o olhar provocador e inspirador do nosso professor Nilson, que desde a primeira aula nos incentivou a pensar fora da caixinha, a desconstruir a ideia de que a psicologia se limita ao indivíduo. Ele nos mostrou que a psicologia também precisa olhar para o coletivo, para as realidades invisibilizadas, todas elas, para os modos de vida que resistem, para quem vivem às margens, para quem é silenciado. A psicologia precisa sair da sala e pisar na vida real. E foi exatamente isso que vivemos aqui. E aqui deixo registrada a nossa eterna gratidão a ele, de todos nós. Aos colegas que caminharam comigo nessa jornada, somando força, ideias e coragem, minha profunda gratidão. E agora, com todo respeito e emoção, quero me dirigir à família indígena que nos acolheu. Hoje eles não estão aqui, mas farei com que essa mensagem chegue até eles. A resistência de vocês nos inspira todos os dias. A forma como vivem, com firmeza, dignidade e orgulho dos seus modos de vida, é um exemplo para todos nós. Obrigada por nos acolherem, por partilharem o que têm e o que sabem, o que são. Vocês nos ensinaram mais do que qualquer livro seria capaz. Essa troca foi profunda, verdadeira, transformadora, e nós nunca vamos esquecer. Que a gente, como sociedade, aprenda a reconhecer, valorizar e respeitar os povos indígenas e todos os povos, grupos e modos de vida que foram historicamente invisibilizados neste país. Porque respeitar essas histórias é também respeitar a nossa própria história. E antes de encerrar, eu preciso dizer, esse documentário não é o fim. Esse evento não é o fim, é só o começo. E o começo de muitos projetos que eu ainda quero construir ao lado de pessoas incríveis como vocês. Projetos que tenham sentido, que tenham propósito. Projetos como esse, que nos transformam, nos conectam e nos fazem olhar o mundo com mais verdade. E agora, para finalizar, eu quero deixar um parabéns muito especial a todos os colegas que contribuíram para que esse evento acontecesse. A quem palestrou nas mesas, construiu os banners, preparou apresentações artísticas, produziu o nosso documentário ou ajudou de qualquer outra forma. Todos vocês são incríveis. Todos vocês são essenciais. Cada um com seu jeitinho, com a sua forma única de mostrar o quanto é capaz. Juntos, nós demos vida a este evento e fizemos dele algo realmente especial. Muito obrigada por me ouvirem e por fazerem parte de tudo isso.
Eu queria agradecer rapidinho, especialmente ao professor Nilson, né? Como todo mundo já falou, sem a idealização dele para isso, a gente não ia ter passado de uma apresentação na sala. E apesar dele dizer que a imaginação dele para isso aqui foi só uma mesa e a gente falando com a gente mesmo, isso aqui era necessário. Tudo isso, toda essa nossa disponibilidade, o desespero e a correria, tudo isso foi necessário para fazer acontecer. Porque até a gente mesmo, até estar aqui, até subir nesse palco, a gente não tinha noção de quanto isso era importante, válido e necessário. Tanto para a gente quanto para muitas outras pessoas. Né? A gente estava ali fora recebendo as pessoas e a gente estava ouvindo as pessoas dizendo: nossa, esse está sendo o evento mais badalado de psicologia esse semestre. E eu fiquei assim: gente, que loucura é essa? Então, obrigada, professor, por possibilitar todo esse crescimento acadêmico, né? Eu estava falando ontem com meu pai, que é professor de História. Eu fiz: pai, eu vejo que esse semestre, nessa matéria, eu desempenhei habilidades acadêmicas. E é minha segunda formação. Então, encontrar isso em você, nessa turma, por favor, me adotem, eu quero ser dessa turma. É muito, muito importante. E quero agradecer a Liga, a LADPEP, porque foi essencial o trabalho de vocês junto com a gente. Ficaram presentes todos os dias, desde o iniciozinho, e a gente: e aí, como é que faz? É assim, é assado. Agradecer ao Centro Acadêmico de Psicologia, que viabilizou muita divulgação pra gente. Vocês foram todos essenciais. E não são só 70 pessoas. Não somos mais 70 corpos docilizados. Somos sentimentos, somos animais, somos elementos da natureza. Somos tudo para tudo e para o mundo, agora modificados como nunca imaginaríamos que estaríamos hoje. E obrigada, gente. As meninas vão cantar e é isso. O depoimento. Somos animais, foi ótimo. Hoje ele chora. Hoje Nilson vai chorar a noite toda. E aí amanhã não tem aula, pessoal. Hoje tem aula. Hoje tem estágio daqui a pouco. Eu sei que tá todo mundo com fome. Eu também tô, mas eu vou falar rapidinho. Eu não sou uma pessoa muito boa de improvisar, não. Mas eu senti que eu precisava falar o que tá aqui dentro tem um tempo já. Eu pensava em... eu vou escrever uma carta para Nilson, porque eu precisava de alguma forma colocar isso para fora. E eu decidi falar aqui, então... Eu comecei minha graduação de psicologia em 2018. Já era para eu estar formada. Mas em 2020 teve a pandemia e eu precisei trancar. E eu só consegui voltar semestre passado. E por muito tempo eu me culpei muito, eu me comparei muito com as outras pessoas. Tipo, meus colegas já estão formados. E hoje, até pouco tempo, eu ainda me culpava. Mas hoje eu entendi que era para eu estar aqui. Eu precisava estar aqui. Então, eu não me culpo mais, porque é muito bom estar aqui com vocês, é muito bom estar participando de tudo isso. E tudo que aconteceu aqui, desde as aulas até esse evento, com certeza me transformou para sempre. Eu lembro da primeira aula de Nilson, que ele chegou, a gente estava olhando meio assim, e aí ele trazia os tópicos pra gente, e ele falava: não, vocês ainda estão aqui na camada, a gente não conseguia aprofundar. E hoje a gente
aprofundou muito, né? Então, era para eu estar aqui com vocês hoje, por isso que eu não me formei ainda. Nilson, obrigada. Eu não sou muito boa com as palavras não, mas eu só queria que você entendesse que você mudou completamente a minha forma de pensar, a minha forma de olhar. Eu acho que essas palavras também é de toda a turma, que eu acho que ninguém saiu normal depois de tudo. E é bom não ser normal, eu não quero ser normal. Então, obrigada por tudo, por existir, por estar aqui, por impulsionar a gente cada dia mais. Você é essa pessoa que impulsiona, que faz acontecer. E obrigada à turma também, vocês são muito especiais para mim. Obrigada, gente. A gente fica assim, gente, eu também quero falar. Vai, Bela! Eu esperei o evento todo por isso! Ali, eu vou cantar ou não? Gente que quiser ir embora, vai embora. Ih, polêmica! Gente, antes de tudo, tem algumas pessoas aqui que talvez não estejam entendendo essa emoção. Tem algumas pessoas aqui que talvez não estejam entendendo o que a gente está vivendo hoje como sala. Mas pela primeira vez temos vivido uma união dentro de sala. Eu tenho conhecido funções de pessoas novas, João, pessoas que eu nunca nem tinha falado, pessoas que eu já conhecia, outras já vinha na faculdade. E dessa vez eu visto funções muito específicas de cada pessoa. Coisas lindas, eu tenho conhecido Tarsila, Júlia, João, tenho conhecido Pérola. Gente, Pérola é um amor, meu Deus. E pra mim é muito gratificante. Eu que sempre fui uma pessoa muito, gosto de costume, sempre muito social. Uma pessoa muito sociável. E ver cada pessoa atuando em alguma forma, de alguma forma, se abrindo de alguma forma. Ver, gente, meu Deus do céu, ver Luna, gente. Luna, o que foi? Gente, o que foi aquilo com Luna, gente? Eu fiquei tão feliz. A aula de Pepe que nos ajudou, o Cabo também, o centro acadêmico. E vocês foram tão essenciais, vou usar as palavras de Nath como a minha. Foi tão lindo, foi tão bom de ver, porque ninguém ganha nada aqui, né? Ninguém tá ganhando. É assim, Nilson, meu ponto. Então, antes de tudo, eu quero agradecer a minha sala. Claro, eu sei que eu deveria agradecer primeiro o professor, mas se eu não fosse a sala, isso não teria existido. Então, ver as Sabrinas, ver Cláudio, gente, Cláudio com essa testa franzida. Gente, era tão bom. Cauê, Letícia, Letty. Tá sendo muito gostoso ver, conhecer Clarinha. Gente, pelo menos 2, 3 pessoas já falaram que a gente parece irmã. Que sorte a minha! Agora agradecer a Nilson. Te agradeço, Nilson. Eu te agradeço porque você tem me feito enxergar um lado da vida da qual eu nunca tinha conhecido. E eu sei que talvez lá na frente eu não ia conhecer novos saberes, genipapo e urucum. Então tudo isso tem me feito mudar como pessoa também. Gente, eu tô tão feliz. Isso é mais felicidade do que, sei lá, do que tristeza. Ô, gente, Paty, que mulher doce, meu Deus do céu. Mas eu tô tão feliz por esse cara com esse pompom na cabeça. A primeira vez que eu cheguei na sala, gente, eu fui lá embaixo no telão, fui ver a sala. Desculpa. Eu cheguei no telão, eu vi lá José Nilson de Oliveira. Tinha mais um nome, não lembro qual era. Aí lá a sala, eu falei, deve ser mais um cara velho, já não vejo ele ir embora. Eu vi mais esse slide. Quando eu cheguei lá, tinha um aluno na cadeira do professor. Falei, meu Deus, que audácia.
Aí ele levantou, oi gente, sou professor. Obrigada. Então eu te agradeço. Eu não vou conseguir. Ela batendo o microfone na mesa. Alguém abraçar ela, por favor. Não, você não vai ser amada. Oi, gente, é porque ele tá me dando raiva dele falando assim. Ai, continue, porque parece